Amém? Irmãos, eu quero falar hoje, eu quero usar duas histórias, uma bíblica e a outra não bíblica, para falar de pessoas que Deus usou só uma vez. Uma vez, Deus usou só uma vez e mudou e salvou gerações. E eu creio que Deus está esperando por pessoas que querem ser usadas por Ele, por pessoas que dizem: não, eu quero ser usado por Deus. Eu não quero mais ser usado pelo mundo, eu não quero mais ser usado pelo diabo, eu não quero mais deixar o diabo me usar a minha vida, mas eu quero deixar Deus usar a minha vida. Abra sua Bíblia comigo em 2 Samuel, no capítulo 20. Primeiro eu quero falar de uma mulher que salvou uma cidade. Uma mulher corajosa, salvou toda uma cidade. E depois eu quero falar de um homem, conhecido como Homem Santo, ou Santo Homem, que Deus usou esse homem para parar a violência e o derramamento de sangue que havia no Coliseu de Roma. Então, duas histórias de duas pessoas que Deus usou só uma vez, mas que mudou as gerações. Agora, se Deus usou essas pessoas só uma vez e elas mudaram gerações, irmão, imagina se Deus te usar todo dia, hein? Cutuca o irmão, fala: imagina se Deus te usar todo dia, o que não vai acontecer? Foi uma benção. Quarta-feira nós tivemos aqui também uma palavra diferente. Renato pregou, aprendemos matemática, aprendemos teologia, aprendemos história. Foi uma benção, irmãos. Olha, se você pode estar aqui às quartas e não está, quer dizer que você está perdendo grandes coisas que Deus está fazendo no nosso meio nas quartas-feiras. Vamos ler o texto então, irmãos. 2 Samuel 20, versículo 15. E vieram e o cercaram em Abel-Bet-Maaca e levantaram uma tranqueira contra a cidade. Assim que já estava em frente diante o muro, e todo o povo que estava junto com Joabe batia no muro para o derribar, então uma mulher sábia gritou de dentro da cidade: ouvi, peço que vos digais a Joabe: chega-te aqui para que eu te fale. Chegou-se a ela e disse à mulher: tu és Joabe? Ele disse: eu sou. E ela disse: ouve as palavras da tua serva. E disse ele: ouço. 18. Então falou ela: antigamente costumava-se falar dizendo: certamente pediram conselhos a Abel, e assim o cumpriam. Eu sou uma das pacíficas e das fiéis em Israel. Tu procuras matar uma cidade e que é mãe em Israel. Por que, pois, devorais a herança do Senhor? Então respondeu Joabe e disse: longe, longe de mim, que eu ta faça, que eu devore, que ou arruine. A coisa não é assim, porém um só homem do monte de Efraim, cujo nome é Seba, filho de Bicri, levantou a mão contra o rei Davi. Entregai-me só este, e retirai-me da cidade. Então disse a mulher a Joabe: eis que te será lançada a sua cabeça pelo muro. E a mulher, em sua sabedoria, entrou a todo o povo, e cortaram a cabeça de Seba, filho de Bicri, e a lançaram a Joabe. Então tocou este a trombeta, e se retiraram da cidade, cada um para suas tendas, e Joabe voltou para Jerusalém ao rei Davi. Amém. Glória a Deus. Senhor Deus e Pai, nós te adoramos por essa palavra lida, e nós precisamos da sua revelação, Senhor Deus. Nesta noite nós cremos que o Senhor vai trazer algo para nós. Nos submetemos ao teu Espírito Santo. Senhor Jesus, eu sei que o Senhor está aqui conosco. Fala-nos dessa palavra. Em nome de Jesus nós oramos e te agradecemos. Amém. Irmãos, havia um homem chamado Seba,
O apelido dele era Ceboso, Sebá. E Sebá, ele fez umas, não vou contar toda a história de Sebá, mas Sebá se levantou contra o rei Davi, e ele fez toda uma revolta contra o rei Davi. E quando Davi sai ao encalço de Sebá, ele foge para uma cidade chamada Abel-Maaca, e ali ele se esconde na cidade. E é dito ao rei Davi que aquele conspirador, aquele homem que havia se levantado contra o rei, estava refugiado naquela cidade de Abel-Maaca. Então Davi chama Joabe. Joabe era um homem muito experimentado na guerra, muito forte. Era um general que ele era muito fiel a Davi, e ninguém escapava da mão de Joabe. Ele era um cara muito violento. Quando ele estava a serviço do rei, ele não media as consequências, ele era muito violento. E as pessoas que eram perseguidas por Joabe sabiam que, Joabe está atrás de você, melhor já fazer um plano mútuo funerário aí, um funerário Campos Elíseos, que você vai morrer. Não tinha jeito, quando a pessoa está debaixo de uma sentença de morte de Joabe, não tinha como escapar. E Joabe ia no encalço mesmo e matava mesmo. Então Joabe foi Abel. A palavra Abel é a composição de duas palavras: Abba, que quer dizer pai, e El, que quer dizer Senhor Deus. Abba, El, era o Deus, Senhor Deus, né? Pai, Deus, Deus Pai. Então o nome dessa cidade de Abel significava Deus Pai. E a cidade de Abel era conhecida como a cidade do conselho. As pessoas que estavam confusas iam para esta cidade, porque ali tinha pessoas que davam conselho. E essa mulher da história aqui, ela diz: eu sou uma das mulheres fiéis e pacíficas, uma das conselheiras da cidade. Por isso que a cidade foi liberta, porque era uma cidade onde Deus Pai governava, era uma cidade onde havia conselho, e era uma cidade onde as pessoas se relacionavam. Então ele vai para essa cidade. Joabe chega lá e ele quer pegar o homem, ele quer matar o camarada, ele quer pegar Seba. Então ele pega um tronco de árvore muito grosso e vários homens, e eles vêm correndo com aquele tronco, eles batem no muro da cidade. Eles querem derrubar o muro da cidade, porque a porta estava fechada, a cidade era amuralhada. Eles queriam fechar, eles queriam derrubar os muros para pegar o homem chamado Seba ou Sebá. E quando o muro começou a bater no muro, uma mulher sábia, uma mulher fiel, uma mulher pacificadora, ela grita de lá assim: fala para Joabe que eu quero falar com ele. E aí as pessoas que estavam do lado de fora disse: Joabe, tem uma mulher do outro lado do muro, ela está te mandando aqui uma mensagem de texto. Não tinha nem celular, mas ela nem via Joabe, estava do lado do muro, Joabe do outro lado do muro. Ela: não, para com isso daí, chama Joabe, eu quero falar com ele. Aí Joabe chega e fala: sou eu. E ela pergunta: você é Joabe? Ele diz: não, sou eu mesmo, pode falar. E aquela mulher começa a falar com Joabe, diz: Joabe, o que você está fazendo? Eu sei que você está debaixo de uma ordem do rei, mas o que você está fazendo por causa de um homem? Você vai destruir uma cidade, você vai destruir a mãe de Israel, porque aquela cidade de Abel era uma cidade que havia conselho. Naquela cidade de Abel, era uma cidade onde havia sábios que davam conselho para as pessoas. Muitas pessoas foram treinadas em Abel. Muitas pessoas que trabalhavam com Davi, trabalhavam na corte, no comércio interior, exterior, importação, exportação, foram formadas em Abel. Abel era um celeiro de formar líderes. Abel era um centro de formação de pastores e não podia ser destruído. Mas ali Joabe, na fúria e na ânsia de destruir aquele homem que se levantou contra o rei, estava destruindo a cidade. Então ela chama Joabe e diz: Joabe, o que está fazendo? Por acaso você vai destruir a herança do Senhor? E naquele momento Joabe começa a pensar: não, peraí, o que eu estou fazendo? Eu não posso destruir uma cidade por causa de um homem. Eu não posso destruir uma cidade, uma herança. Eu não posso destruir uma geração por causa de um homem. E a ficha cai para Joabe, ele para. E a mulher fala para Joabe: Joabe, o que você está querendo? Ele fala: olha, dentro da cidade tem um homem chamado Seba. Esse homem correu aí, está aí dentro aí, e ele levantou a mão contra Davi,
e eu quero esse homem, eu preciso matar esse cara, eu preciso levar esse homem, dizer para Davi que esse homem foi morto. Ela falou, tá bom, Joabe, então calma, fica tranquilo que eu vou jogar a cabeça dele por cima do muro. E ela vai lá, reúne os conselheiros da cidade e fala, ó, tem um homem aqui, chamado Seba, e ele se levantou contra Davi, e agora Joabe está aí, quer derrubar o muro, o que nós vamos fazer? E os homens daquela cidade cortaram a cabeça de Seba, e jogou a cabeça dele sobre o muro, e a cabeça dele cai lá perto de Joabe, Joabe pega a cabeça dele, e Joabe vai embora. Assim essa mulher consegue salvar não só uma cidade, mas toda uma geração. Amados, nós precisamos desejar ser usados por Deus. Sabe, uma hora Deus vai te usar de uma forma maravilhosa. A forma como Deus vai te usar, você vai salvar gerações. O que foi feito aqui ontem, nós não estamos só fazendo um congresso, mas provavelmente nós vamos salvar pais de famílias, vamos restaurar famílias, e depois dessa família nós vamos restaurar gerações de pessoas. Nós precisamos entender uma coisa, irmão, nós precisamos servir a Deus de todo o nosso coração. Sabe, quando o muro começou a ser espancado, deixa eu te dar alguns conselhos aqui, irmãos, alguns conselhos aqui. Primeiro conselho, não deixa a casa cair. Amém? Esse negócio de a casa caiu, não deixa a casa cair. Antes da sua casa cair, comece a agir. A palavra oração é a junção de duas atitudes, orar e fazer alguma coisa. Não adianta só orar, nós precisamos orar e agir. Tem pessoas que estão orando há 10 anos. Ah, pastor, eu estou orando há quanto tempo? Há 10 anos. Irmão, para de orar e começa a agir. Oração não é só ficar falando com Deus. Você tem que orar e fazer. O que eu posso fazer? Imagina, irmão, quando essa mulher viu que a casa ia cair, que o muro ia cair, que a cidade ia ser destruída. Ela falou, não, eu não posso ficar aqui de braço cruzado vendo a casa cair. Irmão, está chegando dias em que a igreja não pode mais ficar de braço cruzado vendo a casa cair, vendo as pessoas morrendo, vendo as pessoas indo para o inferno. Nós precisamos reagir. Não tinha muito o que fazer. Lá fora estava o cara que era Joabe, era o cara mais forte depois do rei, era o cara que mandava em tudo depois do rei. Ele tinha licença para matar. O cara estava do lado de fora dando pancada no muro, ele ia derrubar o muro. Era só uma mulher, não tinha o que fazer. Muitas vezes nós estamos vendo a casa caindo, nós estamos vendo o casamento acabando, nós estamos vendo a família desabando, nós estamos vendo a vizinhança morrendo, nós estamos vendo o diabo tomando conta de tudo, e nós achamos, não, mas não dá para fazer nada. Irmão, dá para fazer alguma coisa assim. Ei, acorda, por pior que seja a situação, está ouvindo as pancadas de Joabe, está vendo que a casa vai cair, dá para fazer alguma coisa, sempre dá para fazer alguma coisa em Deus. Desperta, eu posso fazer algo. Desperta, eu posso fazer algo, eu posso me levantar. E ela pensou, o que é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer alguma coisa. Não deixa a sua casa cair. Reúne, chama Joabe. Joabe, eu quero falar com você. Uma das coisas, irmãos, que nós podemos impedir que a casa caia é começar um diálogo, é começar uma conversa, é chamar as pessoas, é olhar e ver onde é que eu posso fazer, o que é que eu posso fazer uma avaliação da situação. E ela começou a avaliar a situação. Eu não posso deixar a minha casa cair, eu não posso deixar a herança do Senhor cair. Tem pessoas perdendo a herança do Senhor, porque o diabo está lá do lado de fora batendo, sabe que vai cair. Ah, mas eu não posso fazer nada. Você pode fazer algo sim, irmão. Você pode orar, você pode compartilhar, você pode buscar um aconselhamento, você pode buscar uma campanha, você pode orar, você pode vir à igreja, você pode fazer algo sim. Deus te chamou para fazer algo. Deus te chamou para fazer algo. Você sabe qual é o nome dessa mulher? Eu também não sei, mas eu sei que ela salvou uma cidade. E olha, eu te falo uma coisa para você, irmão. Em 2013, o que você fizer, Deus vai te levantar de uma forma. Você não vai só salvar uma família, você vai salvar um bairro inteiro, você vai salvar uma cidade inteira, você vai salvar uma nação inteira. Descruza o seu braço e começa a dizer, eu posso fazer alguma coisa. Eu não vou ficar de braço cruzado vendo a casa cair. Eu não vou ficar vendo a casa cair, eu vou agir, Deus vai me usar. De alguma forma Deus vai me usar. Deus vai fazer alguma coisa na minha vida. Primeira coisa, começa a orar.
Começa a orar, Deus me usa, Deus me usa, Deus, eu quero mudar a situação, Deus, eu quero mudar a história. Irmão, não existe história que não pode ser mudada. Não existe história que não pode ser mudada. Não existe história que não pode ser revertida. Irmãos, se eu falar assim, isso aqui não tem mais jeito. Irmão, pode ser um câncer terminal. Pode ser uma pessoa afundada no crack. Ontem eu vi um rapaz aqui que ele usava 60 pedras de crack por dia. Ele foi liberto e hoje ele é um homem de Deus. E ele vai salvar muita gente. Porque não existe impossíveis para Deus. Não deixa a casa cair. Cutuca o irmão, fala, irmão, não deixa a casa cair, não. Deus pode fazer um milagre na tua vida. Deus pode fazer um milagre. Primeira coisa, oração. A mulher foi orar. O que ela foi fazer? Ela foi conversar com Joabe. Chama Joabe. Deixa eu conversar com ele. Joabe, não é bem assim. Outra coisa que você pode fazer, irmão, avalia. Sabe quando a gente está numa situação difícil? A gente tem que fazer é avaliar a situação. Avalia de todos os lados. Olha, se eu fizer assim, vai acontecer assim. Se eu falar assim, vai acontecer assim. Se o muro cair aqui, eu vou perder isso. Mas olha, avalie a situação. Sabe um dos problemas que a gente não consegue? Muitas pessoas estão numa situação difícil. E eu sou assim, confesso, eu sou assim. Quando eu estou numa situação difícil, eu tenho dificuldade de sair, sabe por quê? Porque eu estou perto da situação, eu estou muito próximo. E tudo que está muito perto de você, você não consegue enxergar como você tem que enxergar. Se você pegar a sua Bíblia agora e colocar bem no rosto assim, você não vai conseguir ler porque está perto demais. Sabe por que você não consegue resolver o teu problema? Porque você está perto demais. Então você precisa fazer uma avaliação melhor do seu problema. Você precisa começar a enxergar o seu problema de longe. Sabe por que as pessoas de fora conseguem resolver o seu problema? Porque o pastor consegue resolver melhor, porque nós estamos de fora do seu problema. Você está perto do problema, você não enxerga. Por isso que o teu vizinho vê tudo que o teu filho faz de errado e você não vê. Porque eles estão de longe, eles estão vendo melhor que você. Então você está muito perto do problema. Primeira coisa, deixa eu avaliar, deixa eu afastar do problema. O problema está aqui. Quanto mais longe eu estiver, melhor eu vou ver o problema, melhor eu vou avaliar o problema. E essa mulher fez isso. Ela olhou e falou, não, peraí, isso aqui é a herança do Senhor. Eu não posso perder a herança do Senhor. O que eu posso fazer então? Vou chamar Joabe numa conversa. Avalie a situação. Irmãos, não tenta agir com a cabeça quente. Na hora do nervoso, não tenta agir. Não adianta você querer, na hora do nervoso, não adianta. Esfria a cabeça. Está nervoso? Vai pescar. Cabeça fria, põe as coisas no lugar. É uma filosofia mundana, mas funciona. Então, avalie a situação. Procure ver todos os ângulos do problema. Lá fora tem um cara chamado Joabe. Ele é servo do rei, ele é forte, ele é poderoso. Ele pode derrubar esse muro, ele pode entrar aqui. E se ele entrar aqui, ele não vai matar um só, ele vai matar um monte até encontrar o Seba. Então deixa eu avaliar, deixa eu conversar com ele. Ô Joabe, qual é a situação aí? Uma outra coisa que ajuda a resolver o problema, seja imparcial. Procure ser imparcial. Quando a gente vai ouvir problema no casamento, é engraçado porque é o seguinte, quando você ouve o marido, você dá toda a razão para ele, porque você só ouviu ele. Quando você ouve a mulher, você dá toda a razão para ela, porque você só ouviu ela. Mas quando você começa a ouvir os dois, você começa a perceber que tem algumas coisas na vida dele que está certo, tem algumas coisas na vida dela que está certo. E sabe como que a gente resolve isso? A gente senta com os dois e deixa eles conversar. Você é só um mediador. Você está ali só avaliando, você não está do lado de ninguém. Você não pode nem falar todo o seu lado, você está certo, você está errado. Você tem que ficar neutro na situação. Aí eles começam a falar e olhando para você. Ele fala e olha para mim, ela fala e olha para mim. 5 minutos, 10 minutos de aconselhamento, já estão um falando com o outro. Eu só estou de fora. Já estão um falando com o outro. Sabe? Meia hora estão se acertando. 1 hora, um já está reconhecendo o seu erro, o outro também. Tem que avaliar a situação. Tem que começar a avaliar. Eu entrei nisso por quê? Por que eu estou nessa situação? Onde foi que eu errei? Então avalia a situação. Como essa mulher fez. Ela começou a perceber o seguinte: não vale a pena destruir uma cidade por causa de um homem. Não vale a pena destruir
uma cidade por causa de um homem. Irmãos, eu conheço um rapaz que ele perdeu um emprego de R$ 1.800 por mês por causa de um celular. Eu te pergunto, vale a pena perder um emprego de R$ 1.800 por mês por causa de um celular? Ele perdeu. Ele perdeu. Na empresa dele tinha uma área onde não podia entrar com o celular. Todo mundo deixava o celular ali para entrar num lugar lá, já estava no contrato, era tudo certo, e ele entrou com o celular lá. E perdeu o emprego por causa de um celular. Às vezes, irmão, nós estamos perdendo uma bênção enorme. Nós estamos destruindo uma cidade por causa de algo pequeno. Às vezes nós estamos destruindo uma família por causa de algo pequeno. Às vezes nós estamos destruindo o ministério por causa de algo pequeno. Não vale a pena. A melhor coisa a fazer é avaliar perdas e danos. Destruir uma cidade por causa de um homem, punir toda uma geração por causa de um homem, não vale a pena. Derrubar um muro por causa de um homem, não vale a pena. E eu conheço um homem que perdeu o emprego dele, sabe por quê? Por causa de um salgadinho chips. Por causa de um pacotinho de salgadinho chips, perdeu o emprego de mais de R$ 25.000 por mês. Porque na hora que ele estava ali dentro do estúdio, ele não podia comer. O que ele fez? Levou um chip escondido. E na hora do intervalo, ele comia e foi pego, perdeu o emprego. Irmãos, nós precisamos avaliar se vale a pena trocar um prazer momentâneo por uma bênção eterna, como Esaú. O que me vale a minha bênção? O que vale a minha primogenitura? O que me vale ser o herdeiro de uma nação toda? Trocou toda uma nação por um prato de sopa. O que é que você tem perdido por causa de alguma coisa pequena? O que é que você tem perdido? O que é que você tem destruído? Não adianta destruir uma cidade para resolver um problema. Vocês estão entendendo isso? Avalie a situação. Avalie a situação. Uma outra coisa, busque aconselhamento. Provérbios 15:22 diz: onde não há conselho, os projetos são em vão, e com a multidão de conselhos, os projetos se firmam. Tem que buscar aconselhamento. Tem que buscar aconselhamento. Faça aconselhamento. Não perca a cabeça na tribulação. Seba perdeu a cabeça porque era burro. Ele teve a chance de correr em Israel, lá em Jerusalém, e conversar com Davi. Ele teve a oportunidade de abandonar o que ele estava fazendo e voltar lá na corte e conversar com Davi, mas ele preferiu se esconder. E ele foi se esconder no pior lugar, no lugar onde havia conselheiros, lugar chamado Abel. Deus é Pai. Deus é Pai. E se Deus é Pai, a tua casa não vai cair. Ninguém vai derrubar seus muros. A sua vitória está garantida. Se Deus é Pai, queridos, pode ficar tranquilo. Uma outra história que eu quero contar para você não está na Bíblia. De um homem chamado Telêmaco. Fala comigo, Telêmaco. É quase telemarketing. Telêmaco. Esse homem, no ano de 404 depois de Cristo, esse homem fez algo que eu acho que é o que eu quero para nós no 2013. 2013 é o ano da restituição. Deus vai restituir tudo. Tudo e muito mais, mas muito mais. Deus vai te restituir tudo e muito mais, 7 vezes mais, 100 vezes mais. Para aqueles que creem, Deus vai restituir 100 vezes mais. 2013 é o ano da restituição. Telêmaco, quando aconteceu isso em 2004 depois de Cristo, ele deveria ter mais ou menos entre 60 e 70 anos. Vamos pegar a média aqui, vamos dizer que foi com 65 anos que Telêmaco, que aconteceu isso na vida dele. Ele era um santo homem de Deus que morava no Oriente. E o maior sonho deste homem era ir a Roma e conhecer o Coliseu. O Coliseu de Roma todo mundo aqui sabe, não sabe, irmão? Vocês conhecem o Coliseu de Roma? Eu não conheço pessoalmente, mas já vi fotos. O Coliseu de Roma, ele foi pronto, foi inaugurado no ano 82 depois de Cristo.
uma construção nababesca para a época. Era um negócio fantástico, o Coliseu. E ali no Coliseu eles faziam de tudo. E práticas anticristãs. Eu creio que o anticristo, aquele anticristo da Bíblia não veio, mas várias pessoas com espírito anticristo já vieram, como Hitler e outros homens. E no Coliseu de Roma, irmãos, era um lugar assim. Até os governadores de Roma, eles diziam o seguinte: circo e pão para o povo. Toda vez que o povo estava descontente, porque Coliseu também é conhecido como circo, diziam circo e pão para o povo, levava o povo para a arena do Coliseu, e ali eles começavam a matar pessoas, colocavam os gladiadores para lutar um contra o outro, colocavam ali 40 gladiadores, eles lutavam um contra o outro, sobrava 20, aqueles 20 lutavam entre si, e as pessoas, elas se deliravam com sangue, se deliravam com tanta morte, se deliravam de ver aqueles homens guerreando. Cada gladiador tinha a sua arma preferida, a sua arma predileta. Quando foi 70 anos antes de 404, Constantino proibiu a matança de gente ali no Coliseu. E no ano 404, o imperador de Roma, o povo estava descontente, então o imperador de Roma juntou todo o sinédrio dele e diz o seguinte: circo e pão para este povo. E eles entenderam então que era hora de reabrir o Coliseu e começar a matar gladiadores. E aquele povo demoníaco tinha tanto prazer em ver, porque quando um gladiador vencia o outro, ele jogava o outro no chão e ele pisava no pescoço do gladiador. O vencido estava no chão, a pessoa que estava no chão, ele tinha que fazer assim com o pescoço, deixar o pescoço à mostra para o vencedor cortar o pescoço. Então ele pegava a espada, ele ia bem no pescoço do vencido e espirrava sangue para todo lado, e a multidão levantava e aplaudia e gritava, porque eles queriam ver sangue. E este homem chamado Telêmaco, ele orou 65 anos, vamos dizer assim, a data não é exata, 65 anos dizendo: Deus usa a minha vida, Deus usa a minha vida. 65 orando todos os dias: Deus usa a minha vida. Era conhecido como um santo homem de Deus, se vestia como cristão, uma roupa pobre, andava descalço, dizendo: Deus usa a minha vida. No ano de 404, ele estava orando na cidade dele, e Deus disse: levanta, Telêmaco, e vai a Roma, porque eu vou usar a tua vida. E ele vai a Roma, primeira vez que ele vai a Roma. Imagina um Coliseu, imagina o show para o ano de 404. O Coliseu era uma coisa tão fantástica, irmãos, que o imperador criava rios. A arena era fundada, era edificada em cima de troncos, e lá embaixo do tronco tinha rodas, e aqueles homens fortes abriam as rodas e empurravam as rodas, e o palco se abria e jorrava água, e eles fechavam e fazia um cenário como se fosse deserto, fazia cenário como se fosse uma floresta. Era um negócio nababesco, era um negócio lindo, maravilhoso. E naquele dia que ia inaugurar a luta dos gladiadores, chega um cristão de 65 ou 70 anos, chamado Telêmaco. Ele olha lá, naquele dia, irmãos, haviam 80 mil pessoas no Coliseu. Toda a cúpula romana estava lá. Estava lá Honório, que era governador. Estava lá o prefeito da cidade. E chega Telêmaco, olhando aquele monte de gente, 80 mil pessoas. Imagina isso. E ele chega lá, olhando aquilo, e ele entra na arena também, e toma esse lugar, junto com as pessoas. De repente entra lá os gladiadores. Irmãos, o ponto auge de um show ali no Coliseu de Roma, depois que eles matavam elefantes, leões, ursos, depois que os gladiadores se matavam, eles traziam um cristão, um crente, colocava lá no meio da arena, colocava um crente no meio da arena, e soltava leões, e soltava bestas feras,
E o maior prazer no Coliseu, o maior prazer das pessoas era o último ato. Porque ali no último ato morria um cristão. E eles ficavam atônitos, porque todos os cristãos que morriam ali, morriam em silêncio, olhando para o céu e glorificando o nome do Senhor. Sabe, irmão, Satanás quer fazer isso conosco. Quer nos colocar como o último ato da desgraça humana. E naquele dia Telêmaco estava lá sentado na arena, sentado na plateia. E o governador gostava que chamava o povo que estava sentado de plateia. Sabe por que plateia? A palavra plateia vem de Platão, de um filósofo grego. O nome dele nem era Platão, era o apelido dele. Porque ele era um grande orador, um grande pensador, ele foi discípulo de Sócrates. Andou 10 anos com Sócrates. E quando Platão falava, toda a multidão ouvia. Onde Platão parava, tinha uma multidão que ouvia Platão. E essa multidão era chamada de plateia, porque gostavam de ouvir Platão. E as ideias de Platão eram ideias humanistas, hedonistas. As ideias de Platão eram as ideias assim que tudo é voltado para o homem. O que importa é o prazer do homem. O homem, Platão dizia o seguinte, que o amor é o pior dos vícios, é o pior do ódio. O amor do homem era a pior coisa que podia acontecer para um homem. Ele era amar uma outra pessoa, porque todo o prazer estava voltado para si. Deus, você era Deus, tudo era você. O panteísmo não existia. O panteísmo era uma coisa assim, você vê Deus em tudo. Então a plateia eram pessoas apaixonadas por Platão, porque ele falava como você pode amar a si mesmo, como você pode se valorizar a si mesmo, como você pode ser forte. Então era a plateia. E Telêmaco estava na plateia. E tem muito crente hoje na plateia, ouvindo do hedonismo, do iluminismo, do humanismo, do egoísmo. Tem muito crente na plateia, contemplando o que Satanás está fazendo lá fora no mundo. E Telêmaco estava na plateia, porque talvez era também, talvez ele não, mas era um admirador de Platão. E começa o show. E um gladiador começa a lutar com outro gladiador. E a palavra degola. A palavra sangue. Sabe, para matar o vencido tinha que ir na garganta, porque tinha que espirrar sangue. E quando espirrava o sangue, a plateia ficava endemoniada. Queria ver sangue. E um dos gladiadores pegou uma rede e jogou em cima do outro gladiador, que era o seu oponente. Jogou ele no chão, pisou na cabeça dele. E o homem fez assim com o pescoço, porque sabia que ia morrer. Naquele momento todos olhavam para o governador. Se ele fizesse assim com o dedo, o oponente poderia ser salvo. Mas se ele fizesse assim com o dedo, por isso esse gesto positivo, negativo, vem de Roma. Deixa eu dizer uma coisa para você, a minha religião não vem de Roma, a minha religião não está em Roma, a minha religião tem raiz em Israel. E Telêmaco ficou olhando para o governador, e o governador se levanta, e o rapaz lá com o pescoço pronto para ser morto. E ele olha para o rapaz, ele olha para a plateia, e a plateia olhou para ele, e ele pegou, fez assim com o dedo. E todo mundo se levantou, 80 mil pessoas de pé. Degola, degola, degola. E o gladiador foi bem no pescoço do rapaz e pá, espirrou sangue para todo lado. E o povo delirando. E o povo delirando. Uma coisa que chocou Telêmaco naquele dia foi, todos os gladiadores chegaram bem diante do trono do governador de Roma, e eles disseram assim, ó: aqueles que vão morrer por tua causa vos saúdam. Quantas pessoas estão morrendo?
Quantas pessoas estão saudando os demônios nessa noite? Aqueles que vão morrer no crack, Satanás, te saúdam. Aqueles que vão morrer na prostituição, te saúdam. Aqueles que vão morrer na mentira, te saúdam. Aqueles que vão morrer nas drogas, te saúdam. Nos nossos dias não é diferente. Tem milhares e milhares de pessoas saudando Satanás, porque sabem que vão morrer na presença dele. Aquela saudação chocou Telêmaco. E quando ele viu aquele rapaz morrendo de sangue para todo lado, as pessoas que faziam o stand-by ali, pegaram aquele rapaz enrolado na rede, com o pescoço cortado, pegaram ele numa rede e puxaram para fora da arena, e ficou um rastro de sangue. Então entrou uma carroça. Não é historinha não, isso aqui é verdade. Entrou uma carroça com areia, e eles jogaram um pouco de areia em cima do sangue, para tampar o sangue, e depois entrava uma outra carroça com potes de água, e eles faziam tipo de um desinfetante, um desodorante. Eles misturavam algumas ervas, algumas folhas naquela água, e jogavam em cima do sangue, porque era um dia de matança, e era um fedor de morte, um fedor de sangue. Quando começa a segunda luta, irmãos, Telêmaco pula dentro da arena. E quando ele pula na arena, todo mundo começa a rir. Achava que ele fazia parte do show. Achava que ele fazia parte daquela palhaçada, daquela imundícia satânica, daquele espírito de morte. E ele sai correndo entre os dois gladiadores. E ele coloca a mão no peito de um e a mão no peito de outro. Ele começa a gritar: parem em nome de Jesus! Parem em nome de Jesus! Quando a plateia entendeu o que ele estava falando, eles batiam o pé no chão e diziam: morte a este homem, nós não queremos ouvir a pregação dele, nós não viemos aqui para ouvir cristão pregando, morte, morte, morte. E ele: parem em nome de Jesus, parem de lutar. Ele dizia: não tragam a ira de Deus sobre vocês. Um dos gladiadores pegou a espada, não do lado da lâmina, do lado do cabo, e bateu na barriga dele. A dor foi tão insuportável, ele caiu no chão, já pondo sangue pela boca, e ele levanta ainda com aquela dor, e ele coloca a mão no peito dos dois gladiadores, e ele gritava: parem em nome de Jesus, parem em nome de Jesus, não traga a ira de Deus sobre vocês. Olha para o governador, e o governador faz assim. Ele sabia que ele estava condenado à morte. Ele sabia que aquele dia era o seu último dia de vida. Um dos gladiadores, irado, dessa vez ele não bateu com o cabo da espada, ele colocou a espada na barriga de Telêmaco e rasgou de baixo para cima. E ele cai no chão todo ensanguentado. Ali no chão ensanguentado, ele levanta a mão direita, com o resto de força que ele tinha, e ele dizia: parem em nome de Jesus, parem em nome de Jesus. E ele morreu ali. A fúria da multidão, as pessoas que estavam no Coliseu, que estavam assentados ali na arena, eles pegavam pedra, quebravam a arquibancada que é de pedra, eles pegavam aquelas pedras e jogavam sobre Telêmaco. E ficou um monte de pedra sobre ele. Quando acabaram de apedrejar o rapaz, aquele senhor, creio que naquele momento, quando ele clama o nome de Jesus, para em nome de Jesus, eu creio que os demônios da morte fugiram. E algo diferente aconteceu ali. Quando a multidão volta em si, que termina aquele êxtase, um silêncio, levantou-se um homem e saiu do Coliseu. Todo mundo com a cabeça baixa. Levantou-se um casal e saiu também do Coliseu. Começou a levantar pessoas e mais pessoas. Em poucas horas, o Coliseu estava vazio. E houve um decreto que nunca mais ninguém
morreria no Coliseu. Usado por Deus uma vez. Orou 65 anos. Deus usa a minha vida. Deus usa a minha vida. Usado por Deus uma só vez, mas mudou a história. Irmãos, eu assisto filmes e filmes sobre gladiadores, histórias sobre Coliseu. Eu nunca vi ninguém num filme contar a história de Telêmaco, o santo homem de Deus que fechou o Coliseu. Deus quer te usar na mesma intensidade. Deus quer te usar na mesma intensidade que usou o santo homem de Deus. Deus quer te levantar em nome de Jesus para fechar o Coliseu de Satanás nessa cidade. Tem muito crente na plateia, de braço cruzado, vendo o gladiador se matar. Tem muito crente gostando de Platão, gostando da filosofia humanista, gostando do iluminismo, gostando do hedonismo. Tudo é para mim, é centrado em mim. Não importa se eu tenho que matar 10, ou eu tenho que ser feliz. Tudo voltado. Tem muito crente na plateia. Deus está esperando. Deus está no trono, esperando os crentes que vão se levantar da plateia e vão pular na arena e dizer: ei, eu não sou mais espectador, agora eu sou parte do show. Em nome de Jesus, eu vou mudar a história desse lugar. Chega de ser plateia, meu irmão. Pula para a arena. Pula para a arena, diga em nome de Jesus. Em nome de Jesus, para. Em nome de Jesus, chega. Em nome de Jesus, está amarrado. Em nome de Jesus, cessa a força. Em nome de Jesus. Eu quero ser parte do show em 2013. Eu quero pular na arena. Eu quero dizer para Deus: Deus, usa a minha vida. Para de assistir o show. Crente que fica na arena nunca vão ser usados por Deus. Crente que está na arena, que está na plateia, que são súditos de Platão, que são súditos do prazer, da imoralidade, que são súditos da promiscuidade, que são súditos do adultério, que são súditos da prostituição. Esses crentes nunca vão pular na arena. Satanás já escolheu os seus. E Satanás pegou muito crente e colocou na arena para rir dos outros, para rir da desgraça dos outros. Tem crente que assiste esse jornal de sangue aí, ó, gente matando gente, sabe para quê? Para se sentir um pouco melhor do que aqueles assassinos. Deixa eu dizer uma coisa para você: essas pessoas precisam de Jesus, porque estão morrendo nas mãos de Satanás. Pula para dentro da arena, meu irmão. Para de ser crente de banco, para de ser crente de plateia, para de ser crente de Platão. Pula para dentro da arena, que Deus quer usar a tua vida. Satanás não brinca de ser demônio não, rapaz. Tem muito crente plateia. Na igreja, vem na igreja e tal, louvor, está lá, canta, e não sei o quê. Chega na rua, passa um rabo de saia perto dele, ó, já foi o ministério, já foi a unção, já foi a glória, já foi tudo. Crente Platão, crente plateia. Muito crente orando em língua aqui nos cultos, nas vigílias, sabe? Depois chegar lá fora, vai passar cheque sem fundo, vai fazer negócio errado, vai enganar os outros, vai mentir. Não pode ver a oportunidade de mentir, que vai mentir, vai manipular, vai enganar, vai fazer coisa errada. Crente plateia. Crente plateia. O mundo está cansado de crente plateia, de crente que só assiste, de crente que não tem coragem de agir, de crente que cruza os braços, de crente morro. Quer mudar a sua vida, meu irmão? Pula para a arena. Quer mudar a sua vida? Vai enfrentar demônios.
quer mudar a sua vida, coloca a mão nos homens e diga: em nome de Jesus, para! Em nome de Jesus, paralisa! Em nome de Jesus, para! E o céu vai se abrir e Deus vai paralisar toda a obra do inferno sobre a tua vida. Não importa se o imperador mandou, não importa se ele é romano, se ele é César, não importa quem ele é, no nome de Jesus, não tem resistência para nenhum tipo de autoridade. O que você vai ser em 2013? Você vai ser plateia? Ou você vai pular na arena? 65 anos, Deus me usa, Deus me usa, Deus me usa. E Deus usou uma vez só. E Ele paralisou todo um império que tinha conquistado mais de 50% do mundo conhecido naquela época. Satanás preparou o palco, Satanás preparou as mortes, Satanás preparou sangue. Ele quer ver sangue, não importa se é sangue de policial, não importa se é sangue de bandido. Satanás quer regar a nossa cidade com sangue. Preparou a arena, preparou as mortes, preparou o cenário, preparou o desinfetante para disfarçar o cheiro, juntou 80 mil pessoas. Irmãos, hoje com toda a tecnologia, pouquíssimas pessoas juntam 80 mil pessoas. Não estou falando de time de futebol, né? Que aí deixa isso fora disso aí. Juntou todo mundo lá, e Deus olhou lá no Oriente, e tinha um velhinho lá, pé no chão, roupinha rasgada, e Jesus chama ele, e fala: vai para Roma. E ele chega em Roma e vê aquela multidão, ele nem tinha noção do que Deus ia fazer. Sabe, irmãos, eu vejo assim: Satanás já preparou a sua arena, já preparou a sua destruição, já preparou tudo. Mas de repente vem uns crentes que ninguém dá nada por eles, que tem coragem de pular na arena, que tem coragem de dizer: eu creio que meu Redentor vive. Tem coragem de dizer: olha, Jesus te ama. Você não precisa morrer na faca, você não precisa morrer gladiado, você não precisa dizer lá para o governador lá: aqueles que vão morrer te saúdam. Não morra pelo governador, não morra pelas drogas, não morra pelo crime, não morra na prostituição, não morra no adultério, não morra na imoralidade. Se tiver que morrer, saúda o nosso Senhor e Salvador Jesus e diga: Senhor, aquele que está pronto para morrer por ti está aqui, pode usar a minha vida. E Ele vai usar a tua vida. Ele vai usar a tua vida. Crente de plateia é um problema sério. Está sempre envolvido em conversa, sempre envolvido em fuxico, está sempre envolvido em briguinha, estão se gladiando, né? Dentro da igreja. Satanás não precisa nem montar o palco, eles mesmos se degladeiam. Quantos querem pular na arena, dizer: Deus pode contar comigo? Eu estou falando sério, viu? Não levanta a mão só porque que a multidão levantou, não. Eu quero pessoas que estão dizendo assim: pastor, eu vou pular na arena, eu vou calar a boca daquele demônio que está matando gente lá fora, eu vou pular na arena, pode contar comigo porque deve é. Sabe, eu estava escrevendo essa mensagem, recebi uma mensagem de texto do meu irmão, ele não está aqui nessa noite. Ele disse: pastor, pode contar comigo, eu sou de oração e eu gosto de desafio. Põe um desafio na minha mão e o senhor vai ver que eu vou orar até o desafio se cumprir. Falei: glória, já tem mais um que pulou na arena. Mais um que pulou na arena. Mais um. Se você quer pular para a arena, sair da plateia, fica de pé, irmão. Fica de pé, vou orar com você. Chega de andar para lá e para cá, chega de ser crente assistente, chega.
tem lugar para todo mundo trabalhar, tem lugar para todo mundo fazer. Nós vamos cantar um cântico, é o último domingo, a partir do ano